Como disse Bertold Brecht, o rio que tudo arrasta. Para mim, a minha escrita é essa escrita que tudo arrasta. Tudo arrasta no sentido de querer trazer uma mensagem e que essa mensagem ela seja condizente com o que eu acredito, mas também que ela vá de encontro com o meu leitor. Entretanto, há algumas margens que nos oprimem. Querido diário, este é nosso segundo encontro em que eu trato sobre as minhas experiências que foi na Zona Literária Independente, a ZLI. O projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte e patrocínio da MGS Administração, uma idealização da IB Literário. Nós tivemos vários encontros nesses laboratórios que foi assim uma experiência enriquecedora. Encontros presenciais e virtuais. Primeira parte virtuais, porque estávamos ainda saindo da pandemia. Foi uma riqueza encontrar todos os produtores das partes que compõem a cadeia do livro, né? Desde o escritor até o ilustrador, passando pelo diagramador, aquele que vai vender, o livreiro. Esse universo de pessoas foram as possibilidades dos deslocamentos. Primeiro, o deslocamento virtual, né? Teve alguns momentos que nós conversávamos com um palestrante que ele estava ou fora do país ou até mesmo em movimento, em circulação dentro de uma cidade, o que foi bem interessante. No encontro com Paulo César e Marcelo Brandão, tratamos sobre as vozes na obra literária, o que é para mim muito interessante. Eu gosto demais em entender esses tipos de vozes que nós podemos encontrar, desde a voz do narrador até a voz do personagem ou de algum outro elemento que você queira incluir. Querido diário, houve alguns encontros assim memoráveis. Um desses encontros foi uma grande surpresa, o poeta paulista, acho que é paulistano, Seu Zé, porque ele é de São Paulo, capital, como eu. Recordei que nós nos encontramos no início de 2020. Eu morava em São Paulo e realizava um trabalho numa comunidade, Jardim da Luz. Eu tinha um grupo de jovens e crianças no qual eu dava reforço de língua portuguesa, mas eu incluía a poesia, então eles produziam a poesia e nós estávamos nos preparando para publicar o nosso primeiro livro do grupo Jardim da Luz. Foi aí que teve uma tenda literária lá na comunidade, ele estava presente e eu e alguns alunos recitamos, e qual na minha alegria quando ele lembrou desse momento. Então foi muito interessante esse reencontro e esse momento mágico que aconteceu ali entre nós. Outro encontro com um poeta que eu quero destacar é o Pedro Bomba, que foi assim, uma bomba mesmo na minha cabeça. Vários insights que começaram a surgir durante as nossas discussões e as coisas que ele foi propondo sobre a autopublicação, a sua coragem também em romper barreiras territoriais. Ele que ora está no norte, ora no nordeste, esteve aqui no sudeste. Eu tive o prazer de conhecê-lo na feira Urucum. Eu estava com um trabalho de encartes literários, ele lá também fazendo a sua comercialização, e trocamos umas figurinhas que foi muito interessante. Conversar com poeta sempre é mágico, sempre é bom, né? E assim inspirador. Querido diário, Sérgio Reis Alves, ele tratou sobre a relação do escritor com o livreiro, que o livreiro, ele é praticamente aquele intérprete da nossa obra, quando não o nosso porta-voz, o que faz a diplomacia entre o autor e o seu leitor. E aí ele me levou a vários questionamentos. Qual é a relação que eu tenho com o meu livreiro? E o que é muito interessante, porque eu tenho 2 livreiros assim, que são grandes amigos e pessoas muito competentes, que eu tenho uma admiração tremenda. Ingrid, da Livraria do Belas, e o Paulo. Eu faço parte do clube de leitura com eles, e é assim, primeiro que o clube de leitura é riquíssimo. Segundo que o Paulo é um leitor voraz,
né, que o que eu quiser conversar com ele, ele vai ter a total disposição para conversar comigo, e mesmo se ele não tiver conhecimento, ele vai buscá-lo. Além do que ele me lê, né? Isso que é o mais interessante. Ele é um livreiro que me lê. Eu já mandei alguns trabalhos para ele, mandei um trabalho recente para ele ler que ainda não publiquei. Ele me deu um retorno assim super favorável. Nas minhas investidas também com editoras e editores para publicação, ele sempre me dá um toque. Olha, fica atenção nisso daqui. Tenta fazer uma relação dessa outra forma. O que é, assim, para mim, fantástico. É um cara admirável que tem um amplo trabalho de poesia nas escolas em Belo Horizonte. E a Ingrid, ela tem, assim, um feeling para entender a obra literária e te apontar, olha, esse é o seu público, né? Então, é muito enriquecedor para mim conversar com eles. Recentemente, nós tivemos o nosso encontro do mês de junho, e aí fazia um tempo que eu não estava indo, porque eu estava com trabalhos, me preparando para algumas provas de doutorado, e aí tivemos o debate, conversamos tudo, e no final que eu tô indo assim, aí a Ingrid, tá tudo bem? Você tá legal? Faz tempo que você não vem? Né? Ela sentiu a minha falta, eu sinto que eu pertenço àquele grupo, que esses dois livreiros me entendem, a partir do que o Sérgio Reis Alves me apresentou da importância do livreiro, não apenas uma questão capitalista, mas também porque são ótimos profissionais e podem me auxiliar a entender melhor essa minha relação com o mercado, com o público e até mesmo com a minha obra literária. Querido diário, como disse Bertold Brecht, o rio que tudo arrasta. Para mim, a minha escrita é essa escrita que tudo arrasta. Tudo arrasta no sentido de querer trazer uma mensagem, que essa mensagem ela seja condizente com o que eu acredito, mas também que ela vá de encontro com o meu leitor. Mas tem algo que arrasta e que oprime esse rio, que é a escrita literária e que é a obra literária, que eu entendo como o pós-escrita, que é a venda para a editora, a venda para o público, o pós-venda, as relações que você vai construir, o marketing que você vai fazer, isso nos oprime. Em dados momentos eu vejo pessoas falando, você tem que escrever de tal forma, principalmente na internet, né? Nossa, na internet que tem de especialista, olha eu aqui. Eu lido com o rio, né? É claro que eu tenho essa preocupação, mas não é. Então, quando eu leio essa frase do Brecht, eu penso exatamente isso. As margens, elas são algo preocupante, porque elas me limitam, óbvio, né? Mas elas não são o rio. Sem a minha escrita, não teria com que me preocupar com isso. Eu acho que é isso. Se não for, também vai ser. Essas margens, por exemplo, eu aprendi a ter essa relação com elas a partir dos encontros com a ZLI. Margem que eu não sabia que eu tinha como limitador e que foi muito interessante. Foi no encontro com a Circe Klingert, desculpa se eu estiver pronunciando errado, tá? E a Tiana Hakla. E elas trataram sobre a questão da impressão, da letra, como que se dá essa escolha, e aí eu nunca tinha me atinado para isso. Eu escrevo com timings, ou quando eu vou mandar para o concurso, que o concurso seleciona uma letra, eu escrevo através dela, mas nunca me preocupei, e isso é algo que eu comecei a observar. Faz muita diferença. Imprimir é o gesto do desejo de partilhar, de comunicar, chegar até os outros muitos diversos. Imprimir é uma arte política. Circe Klingert e Tiana Hakla. Ter esse livro é um ato político muito importante. Essa margem que eu vejo, que é essa impressão, a produção desse material, né, a letra que vai ser usada, a diagramação tal, é algo que precisa ser pensado, porque como um ato político, ele vai chegar até pessoas, né, até indivíduos que vão ler aquilo a partir da sua perspectiva, mas também contrária a ela. Eu não posso ter medo, não posso ser covarde também, mas eu necessito ter uma parcimônia
para transmitir a mensagem que eu quero com total segurança daquilo que eu estou fazendo. Isso também o ZLI me ajudou a entender. Ponto final.